CBN Maringá. Oferecimento Peugeot Chanson, Avenida Gaspar Ricardo, 456, Fone 3261-7800. Agora são 11h45. Nosso assunto é a Covid-19 em Maringá. Nós sabemos do papel que a Associação Comercial e Empresarial de Maringá tem no monitoramento da Covid, por ser uma instituição de peso na cidade, que representa o setor produtivo também, mas que tem colaborado muito no acompanhamento da Covid e na gestão dos problemas da cidade, no apoio ao poder público municipal e à sociedade de forma geral. Uma comissão dentro da Associação Comercial e Empresarial de Maringá que está discutindo a Covid, especializada na discussão da Covid. Um dos membros dessa comissão é o Dr. Daoud Nasser. O Dr. Daoud, ele é cirurgião geral, ele é cirurgião bariátrico, ele é professor de cirurgia do aparelho digestivo da Universidade Estadual de Maringá, diretor do Hospital Maringá, e é vice-presidente da ASSIM para assuntos comunitários. E é com ele que eu converso agora. Doutor Daoud, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui falando com você e ter o público todo aí. Bom, o senhor faz parte, dentro da Associação Comercial, de uma das pessoas que tem acompanhado a Covid, inclusive com apoio à própria instituição e à sociedade, para poder ter um diagnóstico constante disso, acompanhar as decisões que são tomadas e também orientações. Como é que o senhor está avaliando a situação que a gente está passando agora? Qual a perspectiva que a gente tem em relação à Covid? Bom, a gente tem acompanhado desde o início de todo esse trabalho, né, que assim vem participando, e ela tem uma participação muito forte e colaborativa, né, junto com o poder público, discutindo os momentos, que em cada momento tinha essa discussão, e traçando as metas junto com o poder público, auxiliando, né, e com isso conduziu muito bem. E teve a primeira fase, que foi um fechamento maior, e depois, gradativamente, numa discussão bem transparente e clara, com a ajuda aí de informações da ASSIM, né, e alguns grupos, né, que participaram disso, teve essas aberturas que, consequentemente, Gilson, leva a ter um aumento de casos. Ou seja, o vírus ele depende muito do contato e da transmissão. Se as pessoas estão em casa, a dificuldade de transmissão é maior. Então, logicamente, esse aumento, né, da transmissão, ele aconteceu. Eu não diria que é normal, mas dentro da epidemiologia, ela acaba tendo uma normalidade, esse aumento de casos. Maringá teve tempo para se preparar, né, tanto no poder público como no privado, de preparar seus leitos de enfermaria, UTI, os prontos-socorros com entrada dupla, né? Então, eu vejo que Maringá está preparada para isso. Agora, nós não sabemos qual a intensidade que isso vai acontecer agora daqui para frente, né? A gente percebe que essas últimas semanas vem tendo um número crescente de casos, né? Tanto positivo, mas felizmente, a gravidade ainda ela não tem correspondido, né, acompanhado, felizmente, o número de casos positivos, né? Ou seja, nós aumentamos bastante os casos positivos, mas a gravidade ela tem se mantido razoavelmente, aí, tem aumentado, mas em menor grau. O Dr. Daoud sobre isso colocou que é difícil prever o que vai acontecer nos próximos dias, mas na opinião do senhor, pelas análises que o senhor tem acompanhado e também pelo conhecimento que o senhor tem comentou inclusive comigo antes da gente entrar nessa live, o senhor tem acompanhado a situação no mundo todo, o senhor acredita que nós vamos chegar num pico em breve, nós estamos muito próximos de atingir o maior número de contaminados? Ô Gilson, essa questão do pico, eu acho que talvez é a questão mais difícil uma das mais difíceis de você responder, né? Mas o que a gente percebe é que talvez esse seja o momento de um crescimento acentuado aqui em Maringá, na nossa região, tá? O que a gente tem percebido? Por exemplo, você pega São Paulo, a capital está reduzindo, mas o interior está aumentando. Ou seja, eu acho que nesse momento é um momento onde há um aumento evidente, né, do número de casos. Agora, se o pico vai ser agora, em final de junho ou até julho,
eu acho que nós vamos ter um período aí de 15, 20 dias, talvez 30, de um aumento. E depois vai ter uma decreção, uma diminuição. Mas essa diminuição também, Gilson, ela é alta, né? Porque se você tem uma curva que ela sobe bastante, até ela descer bastante, ainda tem números altos de casos que vão sendo positivados, né? Então, eu acredito que talvez agora, com o início do inverno aí, nós vamos ter esse junho e julho, um período mais crítico aí para nós, né? E a gente tem que torcer para que as pessoas se conscientizem disso, né? Que tem, o que eu vejo muito, que as pessoas muitas vezes não têm cuidado, né? Não usam máscara, não lavam a mão, não tem, tem uma convivência muito de perto com as pessoas, né? As pessoas eu vejo que não estão conscientizadas, algumas ainda, sabe? E isso é um problema, porque você pode, nesse relacionamento, contaminar uma pessoa que tem uma reação muito forte à doença, né? Porque a doença, na maioria das vezes, ela não tem problema nenhum, mas alguns pacientes têm uma resposta inflamatória pulmonar violenta que leva à mortalidade, né, Gilson? Então, as pessoas, às vezes, elas não têm respeito pelos outros e não tomam cuidado, né, de usar uma máscara, de lavar a mão, de usar um álcool em gel, um álcool 70% líquido, mas ela tem que pensar no próximo, né? Se você tem um paciente diabético, hipertenso, que tem uma reação inflamatória maior, esse paciente pode ser contaminado por ela, que às vezes ela tem a doença e não sabe, e tem um risco de mortalidade maior. Então, eu acho que a nossa população precisa ter mais respeito com as pessoas, né, que você está ao seu entorno, né? Doutor Daudi, eu queria aproveitar um pouco mais essa colocação que o senhor fez agora, da responsabilidade de cada um de nós para conter a pandemia, porque a gente tem observado no país que algumas cidades estão chegando ao extremo. No Paraná, por exemplo, nós temos uma cidade, Cascavel, que tem praticamente todos os leitos tomados. E a gente não quer que isso aconteça em Maringá. O senhor mesmo falou que a gente tem números bons, a gente tem acompanhado até agora, a gente tem uma situação de tranquilidade. A cidade fez, de certa forma, até agora, um pouco da sua lição de casa. E é claro que a relação da ASIM com o poder público é constante na tentativa de obter informações, também dar informações e ter uma decisão mais ponderada. Aproveitando essa última colocação do senhor, o que pode ser feito em relação à gestão pública, iniciativa privada, conscientização das pessoas, para que a gente possa atravessar esse aumento que a gente vai ter, que o senhor mesmo colocou, que a gente vai ter de casos, para a gente poder atravessar isso sem esgotar nossa estrutura de saúde, sem criar mais problemas econômicos? Eu sei que essa pergunta é pergunta de 1 milhão, sem evitar problemas econômicos, e ao mesmo tempo ter uma gestão pública que possa responder de forma eficiente, com atitudes, com ações, com decretos, sem chegar ao extremo de um lockdown, por exemplo. Eu acho que isso é o mais importante. Na minha opinião, Júlio, você pode conviver com as duas coisas relativamente tranquilas, tá? Desde que você tome cuidado, né? As pessoas precisam entender o seguinte, que a circulação ela deva ser de maneira necessária, com necessidade, né? Você não deve ficar saindo de qualquer maneira, indo visitar pessoas, né? Você deve ir ao mercado, deve ir no médico, deve ir resolver algum problema teu de trabalho, né? Mas no extremo da necessidade, pelo menos nesse período agora, né? Não deve ficar circulando sem algum motivo importante na rua, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que com isso você consegue manter o comércio aberto, consegue fazer tudo. Se a pessoa, a hora que vai se dirigir a um estabelecimento onde tem uma circulação maior de pessoas, que ela tome todos os cuidados, né? Que use a máscara corretamente. E as pessoas ainda não aprenderam a usar máscara, elas se contaminam com a máscara, mexem muito na máscara, né? Põe a mão em cima da máscara, no nariz, na boca. E com isso ela vai contaminar outras pessoas, porque ela pode ter o vírus e não sabe disso, né? Então eu acho que o cuidado é fundamental, principalmente das pessoas que estão circulando. Nos bares também, que as pessoas às vezes, eu não vejo problema de um bar estar aberto, desde que tenha o seu controle normal e que as pessoas que estão indo frequentar, elas tenham respeito. Porque depois que você toma 1 ou 2 cervejas, às vezes você perde o medo do coronavírus, né?
E não é isso aí. E aí começa a ficar muito perto, conversar sem máscara, é difícil, né? Então, é uma situação que a gente atravessa com dificuldade, nós não temos experiência nesse tipo de convívio, está todo mundo aprendendo, é muito palpite, né? Mas eu acho que o cuidado é importante. Então, é isso. Eu acho que assim ela teve um papel muito importante. O nosso secretário de saúde foi uma pessoa que, apesar de todas as pressões aí, ele agiu de uma maneira assim, segurando e tal. O nosso presidente Michel teve uma participação muito forte aí. O Marcelo também, que é uma pessoa que entende muito de cálculos, de controle, ajudou muito, entre várias pessoas, né? Mas são algumas que eu lembro de participar assim mais intensamente, né? Então, Gilson, é isso. Eu acho que nós estamos num período mais crítico agora, porque os números estão mostrando. Não adianta, eu acho, né? Os números estão mostrando isso para Maringá. Nos hospitais, aqui no nosso hospital, por exemplo, nesses 5 dias, triplicou a procura das pessoas por problemas respiratórios. E além desse aumento, aumentou o número de coletas, ou seja, eram pessoas que tinham um motivo para se colher a suspeita, né, do coronavírus. Então, ou seja, você está vendo isso que está aumentando. Temos que cuidar mais, viu? Cuidar mais, usar mais máscara, ser mais consciente, não sair de casa à toa, porque você pode pegar a doença, pode contaminar outro, e você não sabe a resposta que você vai ter em relação à doença. Geralmente ela mata mais pessoas idosas, mas o jovem, por algum motivo, também pode ter problemas sérios, viu? Doutor Daúde, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Que é isso, eu que agradeço aí, é um prazer para mim, Gilson, tá? Tudo de bom aí, e vamos torcer para que a gente atravesse isso sofrendo o mínimo possível, né? Com certeza. Doutor Daúde, muito obrigado. Conversei com o Daúde Nasser, ele é cirurgião geral, ele é diretor do Hospital Maringá, também é vice-presidente da ASIM para Assuntos Comunitários, faz parte de uma comissão dentro da ASIM que tem acompanhado a Covid-19, o desenvolvimento da pandemia, tem dado apoio à gestão pública e também à iniciativa privada nas decisões mais ponderadas e conscientes em relação à pandemia. 11h57.